Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar um subsídio bíblico-teológico dentro daquilo que é a revista que estamos estudando nesse trimestre sobre o tema vocação. Nós estamos aqui agora para apresentar ou trazer subsídios para a lição de número 12, que tem por título Vocação, Fé e Trabalho. Como texto-chave, nós temos um versículo que se encontra em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, que diz o seguinte: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para os homens. Nossos objetivos nessa lição é ter uma visão bíblica sobre o que é o trabalho, refletir como Deus provê o que a humanidade necessita por meio do trabalho e compreender que a prática de princípios bíblicos pode nos tornar úteis para iluminar a vida das pessoas no ambiente de trabalho. No nosso para refletir, nessa lição de número 12, nós temos uma frase do Davi Lago que diz o seguinte: aquele que tem temor ao Senhor faz de seu trabalho uma missão nesse mundo. E a nossa leitura bíblica, que vai trazer alguns fundamentos dentro daquilo que nós iremos discorrer ao longo dessa lição, se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 10, do verso 4 ao verso 9. Pois bem, já para que possamos ser introduzidos na nossa lição de número 12, nós queremos trazer uma realidade que muitas vezes é apenas um recorte sobre o que é vocação e muitas vezes abordado em nossa sociedade contemporânea, que é a respeito da vocação apenas no aspecto profissional. Nós estudamos até aqui que a vocação é um tema muito mais abrangente, que não se trata apenas daquilo que fazemos enquanto trabalho, mas ela abrange todas as esferas da vida, certo? Ela abrange a nossa identidade, ela abrange o nosso sacerdócio, ela abrange a nossa família, os nossos relacionamentos na igreja local, ela abrange relacionamentos que desenvolvemos dentro da nossa realidade. Ou seja, tem tudo a ver com as relações sociais que desenvolvemos todos os dias, em todas as esferas da vida humana. Mas, ainda que a vocação ela não se limite apenas a tratar sobre o âmbito profissional, ela também acaba abrangendo essa área tão importante, ou essa esfera tão importante das nossas vidas. E é sobre exatamente isso que iremos falar nesse momento, sobre a vocação no aspecto profissional, ou seja, sobre representar Deus no contexto do nosso trabalho, no contexto da nossa profissão ou no contexto até mesmo da nossa ocupação. Partindo desse ponto, já no tópico 1, nós queremos apresentar, como bem sugere o título, um overview sobre o trabalho, ou seja, uma visão panorâmica. Aqui nesse tópico, a ideia aqui é apresentar para os nossos alunos, apresentar para os jovens, certo? Como funciona o pensamento, principalmente da nossa sociedade contemporânea, e algumas influências sobre esse pensamento, certo? E, em contrapartida, qual é o pensamento bíblico sobre trabalho. Você pode até usar, querido professor, alguns fundamentos que foram compartilhados na lição de número 2, quando trabalhamos principalmente fundamentos que foram estabelecidos por Deus na criação, e nesse caso na criação do ser humano, como imagem e semelhança de Deus. Partindo desse ponto, aqui nós apresentamos
como os gregos influenciaram o pensamento da nossa sociedade ocidental, e esse pensamento grego, ele é trazido até os nossos dias, onde, como já discutimos e discorremos em outras lições, é um pensamento dicotomizado, certo? Onde é tratado que o que importa é o que fazemos com a nossa alma, por ser um aspecto elevado da vida, e aquilo que fazemos com o nosso corpo não tem tanta importância. E esse pensamento, dentro do contexto da cultura grega, influenciava como eles enxergavam o trabalho. Para o grego, o trabalho era como um castigo dado pelos deuses, certo? Que servia até mesmo como instrumento de tortura. E que isso impedia que as pessoas exercessem atividades que eram consideradas mais elevadas, como a reflexão em questões filosóficas e políticas, por exemplo. Então, essa visão de que o trabalho é um castigo, né, não é uma visão bíblica, é uma visão que surge a partir de uma mentalidade caída, ou seja, uma mentalidade afetada pelo pecado, que faz enxergar o trabalho de maneira distorcida. Algo que reflete muito esse pensamento grego é o mito de Sísifo. Eu quero deixar para você a indicação da leitura desse mito. Você vai encontrar na internet, tem vídeos também falando sobre isso em canais no YouTube, a respeito desse pensamento, a respeito desse mito de Sísifo, que de maneira resumida, se eu puder compartilhar com você, realmente é encarado como um trabalho numa rotina improdutiva, certo? Que como consequência de um castigo dado pelos deuses gregos a essa figura chamada Sísifo, certo? E que todos os dias ele entrava sempre na mesma rotina de que era rolar uma pedra para subir uma montanha, e ao chegar no final do dia, no topo dessa montanha, a pedra rolava novamente até o fim da montanha, e no dia seguinte ele tinha que subir a mesma montanha com essa pedra, como uma espécie de castigo interminável. Porém, a visão bíblica a respeito do trabalho não é essa. O trabalho é um presente de Deus ao ser humano, dado a ele para que através da obra, tanto do seu intelecto quanto das suas mãos, ou seja, aquilo que ele faz, aquilo que ele produz fisicamente ou intelectualmente, possa refletir quem o Criador é a partir do seu caráter, a partir das suas qualidades. Então, nesse sentido, a palavra trabalho dentro das Escrituras é uma palavra que ela tem sua raiz, né? A mesma origem da palavra adoração, por exemplo. Então, para um judeu ortodoxo, quando se fala de trabalho, ele entende que aquilo que ele faz, quanto profissão, ocupação, ele faz também aquilo para glorificar a Deus, para que Deus se agrade dele, para que Deus seja reconhecido através do que ele produz. Ou seja, trabalhar também é adorar a Deus. Então, nessa perspectiva, a ideia aqui é transmitir para os jovens de que as nossas ocupações comuns do dia a dia, através dessas ocupações, nós também podemos glorificar a Deus. Como o próprio Martinho Lutero, quando perguntado certa vez por um sapateiro de como ele poderia glorificar a Deus, a resposta de Martinho Lutero para ele foi: faça o melhor sapato que você puder
e venda ele com o preço mais justo que você puder, e dessa maneira você estará glorificando a Deus. Então, a ideia central dessa visão panorâmica sobre o trabalho, né, com a perspectiva bíblica, é realmente passar para os jovens que o trabalho ele é uma bênção dada por Deus e que existe uma maneira correta de enxergá-lo. Já no tópico 2, a gente vai falar sobre o trabalho e a provisão. Existem teorias, estudos e pesquisas desenvolvidas, principalmente no último século, que vão abordar sobre a questão do propósito do trabalho e sobre também trabalhar com propósito. Ou seja, todos esses estudos, todas essas pesquisas e as teorias desenvolvidas, elas vão olhar para o campo da motivação humana, sobre como o ser humano pode ser impulsionado, motivado a realizar determinadas atividades, certo? E alguns estudos vão apontar de que o trabalho, em termos de motivação para ele, nasce com a motivação de atender às necessidades mais básicas do ser humano, né, como necessidades fisiológicas, por exemplo, necessidade de comer, necessidade de ter onde morar, necessidade de ter onde vestir, onde você vai passando por campos como fisiológicos, de segurança, e vai ascendendo conforme o ser humano ele vai conquistando essas coisas dentro dessa cadeia que estamos abordando aqui, ou se preferir, dentro dessa pirâmide. Existem alguns pensadores que são mais conhecidos dentro desse campo, que é, por exemplo, o próprio Maslow, certo? Mas, até nós citamos aqui, temos também o próprio Richard Barrett, que ele vem trazendo um pensamento de que, para um ser humano começar a pensar em trabalhar em favor do outro, ele precisa, antes de mais nada, atender às suas necessidades primárias, e conforme ele tem essas necessidades atendidas, ele vai evoluindo dentro de uma escala ou dentro dessa própria pirâmide, que também vai ser abordada por ele, certo? Até chegar a um ponto de que ele passa a servir as outras pessoas de maneira voluntária, ele passa a servir as pessoas a partir da abnegação. Esse pensamento, em termos de estudo, ele é útil para observar o comportamento da humanidade e entender suas motivações, certo? Porém, esse estudo ele não é fundamentalmente bíblico, porque, todavia, isso parte da observação das motivações do coração humano, que podem não estar alinhados com a vontade de Deus, já que o pecado afetou esses corações humanos, a qual estão sendo analisadas as suas motivações através dos comportamentos que são gerados. Então, partindo desse ponto, nós precisamos entender que a principal motivação para o trabalho deve ser o propósito de Deus para as nossas vidas, ou seja, aquilo que Deus deseja fazer em nós, ou seja, a transformação do nosso caráter, aquilo que Deus deseja fazer por nós, ou seja, que Deus tem a intenção e a vontade de nos abençoar, e aquilo que Deus deseja fazer através de nós, ou seja, aquilo que Deus quer fazer para favorecer outras pessoas que nos cercam, outras pessoas que nos rodeiam. Então, nós, antes mesmo de enxergarmos uma motivação que muitas vezes é egoísta, autocentrada, nós precisamos enxergar, primeiramente, qual é o propósito de Deus para a minha vida, para que isso possa dirigir as minhas motivações para trabalhar. Em contrapartida disso,
a gente vai analisar mais na frente essa questão até mesmo de se suprir as necessidades, que é o próximo subtópico desse tópico, que é o subtópico A, que é o propósito de suprir as necessidades. Você pode até perguntar, Diego, mas as necessidades que nós possuímos, não é da vontade de Deus supri-las? Sim, com certeza. A Bíblia vai nos expor que Deus ele é um pai bom, certo? E ele é um pai muito mais generoso do que até mesmo pai terreno. De que quando um filho, por exemplo, pede um pão, um pai terreno que não nasceu de novo, que não tem um relacionamento com Deus, normalmente não dará uma pedra ao seu filho para ele se alimentar. Então, da mesma forma, Deus, sendo muito mais generoso, Deus suprirá as necessidades que os seus filhos têm, certo? Mas isso não como eu posso falar, aquilo exatamente que deveria ser a nossa principal motivação, seja no relacionamento com Deus, seja no relacionamento com o próximo, e seja também na nossa relação com o trabalho. O que eu estou tentando dizer aqui, queridos, é que se nós tivermos a nossa motivação para trabalhar como fonte primária, apenas suprir as nossas necessidades, nós podemos cair em alguns equívocos. E aqui nós compartilhamos pelo menos dois equívocos que são muito presentes de maneira primária quando a principal motivação é suprir as necessidades. Aquilo que nós chamamos, por exemplo, do equívoco da arrogância, que normalmente, e isso é muito comum, principalmente a gente notar isso na nossa sociedade, de que as pessoas, elas normalmente acabam estufando o peito e dizendo, olha, tudo isso que eu possuo de bens materiais, seja uma casa, seja um carro, seja uma conta bancária com um certo valor monetário lá, tudo isso só pode ser proporcionado porque eu conquistei, porque eu fui capaz de conquistar, porque eu fui capaz de trabalhar e, por conta disso, eu sou merecedor. Eu não dependi de ninguém para isso, eu não dependi de ninguém para conquistar tudo que eu conquistei, é tudo mérito meu. E por que isso é um equívoco, queridos? Porque todas as vezes que nós abordamos aquilo que usufruímos como fruto do nosso trabalho, apenas um mérito nosso, nós esquecemos de quem está nos sustentando, de quem nos dá o fôlego de vida, de quem garante que nós venhamos a acordar pelas manhãs para poder trabalhar, quem nos dá saúde, quem nos dá força, quem nos dá inteligência, quem nos dá toda a capacidade para isso. E nesse caso, o Senhor. E todas as vezes que esquecemos do Senhor e da sua graça, do seu favor nesse processo, nós estamos declarando que somos autossuficientes. E isso, queridos, não é uma verdade. Como bem a Bíblia afirma, nós recebemos capacidade de Deus para fazer qualquer coisa na vida. Então, nesse sentido, não é porque eu trabalhei, não é porque eu me esforcei, não é porque eu dei duro no trabalho para conseguir algum bem material, que isso, em certo sentido, final,
é mérito meu. Pelo contrário, tudo isso só foi possível porque por trás de mim, Deus estava me favorecendo de alguma maneira. Deus estava com a sua graça sobre a minha vida, me cuidando, me sustentando e fornecendo tudo aquilo que eu precisava para poder trabalhar e, consequentemente, conseguir atingir determinados objetivos que eu tinha na minha vida. Ok? Só para a gente expor esse equívoco e observar ele de maneira mais precisa, é só a gente ler, por exemplo, Mateus 6, verso 25, que é um texto em que o próprio Jesus vai falar para os seus discípulos, ali no Sermão do Monte, de que eles não deveriam ficar preocupados com aquilo que eles teriam para suprir as suas necessidades, não ficar preocupado com o que comer, não ficar preocupado com o que vestir, certo? Por quê? Porque todas as vezes que nós ficamos focados nisso, naquilo que é material, nós acabamos esquecendo daquilo que deveria ser prioritário nas nossas vidas, que é o reino de Deus. É tanto que, em contrapartida disso, o próprio Jesus diz aos seus discípulos, né, para que eles busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, quais coisas? O texto deixa claro, as coisas que são necessidades básicas, o que comer, o que vestir, pois o próprio Deus supriria essas necessidades. Todas estas coisas seriam acrescentadas. Ou seja, quando temos o foco no reino de Deus, inclusive trabalhando, certo? É o próprio Deus quem cuida de nós e faz a gente descansar nele. E faz a gente entender que tudo que nós estamos fazendo, trabalhando, negociando e inclusive conquistando em termos materiais, só é possível porque Deus está por trás de nós suprindo essas necessidades. No segundo equívoco, é o equívoco do arrasta para cima. É muito comum a gente ver nas nossas redes sociais coaches vendendo cursos com 6 passos, 7 passos para conseguir alavancar suas vendas de um determinado produto. 7 passos para conseguir fazer uma determinada renda em pouco tempo, por exemplo, em um mês, que normalmente você trabalhando não conseguiria isso, talvez em 5 anos, 10 anos, certo? Ou seja, eles se aproveitam das fraquezas e pecados das pessoas, como, por exemplo, ganância, avareza, trabalham em cima disso para vender um produto que faz promessas que, em seu contexto, não poderão ser cumpridas, certo? E para você ter acesso a esse curso, basta apenas você pagar um valor singelo. Qual é o equívoco aqui, irmãos? Que muitas vezes a geração de jovens dos nossos dias cai, certo? É o equívoco de achar que isso é a solução para a vida dele e de que existe uma fórmula mágica para ele conquistar, para ele conseguir o que ele conseguiria apenas trabalhando. Né? É uma ilusão. E ele acaba desmerecendo aquilo que Deus criou, que é bom, que é o trabalho, certo? E acaba abraçando um falso atalho para conquistar as coisas sem esforço. E dentro desse ponto aqui, é necessário trabalhar com jovens que o trabalho, sim, é uma bênção e que somente o trabalho pode proporcionar dignidade e os frutos que eles tanto almejam, certo? Não existem atalhos, não existem caminhos fáceis
para prosperar dentro daquilo que Deus estabeleceu como resultado do próprio trabalho. Já no subtópico B, aqui nós trabalhamos, né, dentro do título, o trabalho em favor do próximo, né, apresentando que o próprio Deus, ele estabelece que o trabalho não seja algo que apenas supra as nossas necessidades, mas que o próprio trabalho é um método de Deus para suprir as necessidades de toda a humanidade. Ou seja, aquilo que eu produzo não é somente para mim, aquilo que eu produzo é para abençoar vidas que me cercam. Ou seja, o meu trabalho acaba produzindo algo, seja um produto, seja um serviço, que vai acabar se tornando provisão para a vida de outras pessoas. Por exemplo, imagine as pessoas que ainda hoje trabalham, por exemplo, com agronegócio, trabalham no campo, se eles não fizessem todo o processo de plantação, cuidado da terra, a colheita, e esses produtos que são normalmente commodities passassem por um processo de transformação para até chegar aos mercados onde nós compramos esses produtos até chegar às nossas mesas. O que eu estou tentando dizer aqui é que existe dentro de toda uma cadeia, certo? Milhares e milhares de pessoas que participam disso através dos seus trabalhos para que você, para que eu, sejamos beneficiados. E da mesma maneira, nós precisamos encarar o trabalho, né, com essa perspectiva. Como a própria tradição luterana, ela vem trazer para nós de que nós somos os dedos de Deus, os agentes de seu amor providencial aos outros. Essa perspectiva vai nos trazer para uma realidade de que o trabalho que nós fazemos de segunda a sexta-feira, normalmente, é muito maior do que simplesmente uma atividade para que tenhamos um salário, para que tenhamos uma renda. Não, é uma forma que Deus criou para que nós venhamos abençoar toda a humanidade. Imagine só, por exemplo, se os garis que trabalham na nossa cidade, se eles deixassem de trabalhar durante uma semana, fizessem greve. A situação que as ruas estariam, o caos que seria instaurado, por exemplo, se eles fizessem greves agora de um mês. As ruas todas entupidas de lixo. Imagine se isso acaba acontecendo num período de chuva. O caos que poderia proporcionar com inundações, alagamentos. Eu estou apresentando uma analogia simples para que você, querido professor, possa comunicar com seus alunos de que todas as profissões, que todos os trabalhos são importantes e que todos os trabalhos podem ser usados para glorificar a Deus e também para abençoar o próximo. Por mais simples que humanamente eles possam ser enxergados, eles podem ser usados por Deus para abençoar outras pessoas. Então, se nós somos agentes de Deus para abençoar outros, então tudo aquilo que vem à nossa mão, seja em relação às atividades em que trabalhamos, seja inclusive os recursos financeiros que vêm até nós, não tem a ver conosco. Dentro dessa perspectiva, querido, nós podemos concluir que tudo aquilo que nós recebemos do Senhor é para administrarmos bem. E dessa maneira, nós não estamos aqui na terra para acumular riquezas. Essa não é uma visão cristã de mundo. A visão cristã de mundo é que todo recurso que vem até as nossas mãos nós possamos administrar bem,
sim para multiplicar, mas para que isso sirva para favorecer aqueles que sofrem, favorecer aqueles que estão passando por necessidade, favorecer as pessoas que estão ao nosso redor, para viabilizar a vida de outros, seja a partir da nossa família, seja a partir da nossa igreja local, seja a partir da comunidade que a nossa igreja está inserida, seja a cidade a qual nós fazemos parte, seja as nações, irmãos. Então aqui a gente começa a desconstruir essa visão de trabalhar simplesmente para acumular recursos, simplesmente para ter a vida mais confortável do mundo, enquanto existem pessoas sofrendo. A visão do reino de Deus é uma visão de generosidade também a partir do serviço. Por isso que no subtópico C, nós vamos trabalhar sobre generosidade e trabalho. Essa correlação, onde o trabalho ele é feito em favor do próximo, certo? E que nós precisamos enxergar em cada atividade que nós fazemos no dia a dia uma oportunidade de abençoar a própria humanidade, de abençoar as pessoas que nos cercam e que seja o serviço, seja o produto que nós produzimos, ou a empresa onde nós trabalhamos produz, de certa maneira, aquele produto servirá como canal de bênção para pessoas, para a humanidade, para a sociedade. Diego, mas e se produto a qual a empresa onde eu trabalho não produz algo que contribua para o bem da humanidade? Às vezes isso pode até ser considerado legal dentro da nossa sociedade, mas para um cristão que trabalha dentro de uma empresa como essa, né, talvez isso não possa ser considerado moral. E a partir disso, o cristão precisa avaliar sob a ótica dos princípios do Evangelho se realmente ele está trabalhando naquela empresa, num determinado segmento, né, produzindo determinado serviço ou produto, se realmente aquilo dali está alinhado com o propósito de Deus para a sua vida, certo? Que passa por esse campo de abençoar outras pessoas. Já no subtópico D, a gente fala sobre generosidade do próprio bolso. Ou seja, generosidade não é apenas usar os dons e talentos que nós temos, certo? As habilidades que desenvolvemos, a inteligência que temos, a força física que recebemos também, para abençoar a vida de outras pessoas. Generosidade do próprio bolso fala sobre usar a nossa própria renda que recebemos como resultado, como fruto do nosso trabalho, seja como um profissional que trabalha com carteira registrada, seja um profissional liberal, seja alguém que atua como uma pessoa jurídica, certo? Para abençoar a vida de outras pessoas. O recurso financeiro que nós recebemos não é nosso. Deus proporcionou isso e confiou a nós para que nós possamos administrar da melhor maneira possível. Até aqui nesse subtópico, eu cito que nós somos apenas os Alfredes de Deus, fazendo uma menção à lição de número 2, onde o Alfred ali é o mordomo ali do Bruce Wayne, que é o Batman, né? E o Alfred, ele simplesmente serve. Ele simplesmente administra tudo aquilo que lhe é confiado. Ele não faz o que bem entende com os recursos que vem à mão. A mesma coisa é a perspectiva cristã. É a visão de mundo cristã. Eu não posso simplesmente administrar o dinheiro que eu tenho como bem entendo. Porque se eu fizer isso, corre o risco de eu cair em desobediência àquilo que Deus estabeleceu como princípios na sua palavra. Então, dessa maneira, a Bíblia vai nos aconselhar, por exemplo, aqueles que, por exemplo, que viviam em práticas ilícitas para obter
recurso financeiro ou bens materiais, por exemplo, roubando, a Bíblia vai aconselhar em Efésios 4, 28, que essas pessoas deixem de roubar, passem a trabalhar, mas não apenas isso, certo? Que elas passem também a ajudar aqueles que necessitam. Percebe a transformação? E ser generoso também passa por contribuir financeiramente com a igreja local. E às vezes a gente pode até argumentar, não, mas eu já devolvo o dízimo, mas eu já dou oferta na igreja local, certo? Tudo bem. Mas isso um fariseu dos tempos de Jesus ele já fazia. Jesus ele vai relatar de que o fariseu ele dava o dízimo até de uma plantinha de hortelã, ele dava o dízimo até das folhas. Se haviam 10 folhas ali, ele tirava uma para dar o dízimo das folhas da planta de hortelã que tinha na sua casa, por exemplo. Ele era extremamente rigoroso com a lei, mas ele não fazia isso observando os princípios que tem por trás disso, que são princípios de honra ao Senhor, princípios de gratidão ao que Deus já lhe proporcionou, porque se eu tenho para dizimar, se eu tenho para ofertar, não é para conseguir algo de Deus, não é para fazer uma troca com Deus. Olha, Deus, eu faço isso e o Senhor garante de que eu não vou ficar doente. O Senhor garante que a porta de emprego ou os negócios vão prosperar. Não é isso. É porque eu já recebi algo de Deus, então eu tenho um coração liberal para dizimar, para ofertar. Mas o fariseu já fazia isso. Então nós precisamos observar também um princípio chamado princípio de generosidade. E esse princípio de generosidade não é simplesmente fazer o que um fariseu já fazia, observando a lei. Não, é ter o entendimento de que Deus está proporcionando isso para que, por meio do meu trabalho, por meio do fruto do meu trabalho, que é essa renda, eu possa abençoar outras pessoas. É para que o evangelho também alcance outros a partir da igreja local, a partir do investimento que eu faço em missões, a partir do socorro que eu exerço a pessoas menos favorecidas na nossa sociedade, pessoas que muitas vezes estão sofrendo, certo? Então a renda que vem à minha mão não é simplesmente para que eu devolva o dízimo, não é simplesmente para que eu dê um valor de oferta mensal na igreja local. Não, é para que a gente exceda isso. O próprio Senhor Jesus, em Mateus, capítulo 5, a partir do verso 20, ele vai dizer que se a nossa justiça não exceder e muito a dos fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. O que eu estou afirmando aqui, querido professor, que precisa ser trabalhado com a juventude, é sobre uma consciência do que Deus quer fazer através de nós. E não que eu dar um dízimo ou uma oferta que exceda aquilo que está estabelecido. Por Deus vai garantir que eu entre no reino dos céus, mas todo aquele que tem um coração generoso, porque está experimentando da graça do Senhor, acaba investindo no reino dos céus. Ele não tem o seu coração no dinheiro e faz simplesmente aquilo que a lei manda. Ele excede. Então, no reino de Deus, dízimo é o básico. No reino de Deus, oferta é o básico. Isso traz uma outra perspectiva sobre o que é ter uma consciência vocacional no reino de Deus. É sobre como representar a Deus também no campo das finanças. E fazer isso faz com que o próprio Senhor vá trabalhando no nosso coração e transformando um coração avarento, egoísta, autocentrado, um coração generoso, altruísta, doador. Certo, queridos? Já no tópico 3, a gente vai trabalhar o seguinte título: o trabalho de um cidadão do reino.
E de maneira bem objetiva, aqui nós procuramos apresentar aquilo que é o texto da nossa leitura bíblica dessa lição, certo? Como um pano de fundo sobre como o trabalho de um servo de Deus, o trabalho de alguém que está no reino de Deus, pode impactar a vida daqueles que nos rodeiam, que não professam a mesma fé que nós. A gente vai ver no texto primeiro livro de Reis, capítulo 10, uma mulher que era rainha do reino de Sabá, dessa nação, que ela vai até Israel porque ouviu falar das grandezas que Salomão fazia no seu reino, das suas riquezas, da sua sabedoria. E chegando lá, ela começa a observar como as pessoas trabalham nas suas áreas de atividade, nas suas áreas de atuação. Ela começa a enxergar, por exemplo, como Salomão governava Israel. Ela começa a observar sobre a arquitetura na edificação do palácio, a gastronomia, como os alimentos eram preparados, como as pessoas eram cuidadas ali, uma espécie de hotelaria, como os oficiais eram tratados, como eles eram acomodados ali no reino de Israel, como era feita a gestão das pessoas, a gestão de pessoas dentro daquelas organizações presentes no reino, como era exercido o próprio serviço religioso, ou seja, se fosse nos nossos dias, como é feito o serviço na própria igreja. Ela começou a observar tudo isso e começou a ver de como, por exemplo, pessoas se conduziam, né, servindo ali naquele reino. E ela começa a observar que isso é feito porque havia uma intenção de honrar a Deus, de glorificar a Deus através do trabalho que eles exerciam. E aqui a gente compartilha dois princípios, né, que orientavam a conduta desses servos no reino de Israel. E são dois princípios presentes, inclusive, na cultura do reino de Deus. O primeiro princípio no subtópico A é o princípio da sabedoria, né? Salomão ele responde a tudo que é questionado pela rainha de Sabá e ela fica maravilhada com a sabedoria que Deus tinha dado para ele, certo? Ela reconhece em Salomão que essa sabedoria não era algo dele, mas era uma sabedoria dada por Deus. E aqui nós precisamos entender e compartilhar com os nossos jovens que essa sabedoria é uma capacidade dada por Deus para sabermos nos conduzir em todas as situações de uma maneira que agrade ao Senhor, de uma maneira realmente que nós representemos ao Senhor de forma digna da vocação da qual fomos chamados. E se alguém tem falta de sabedoria, como o próprio Tiago nos orienta em sua carta, nós devemos buscar essa sabedoria em Deus, que o próprio Deus deseja nos dar essa sabedoria. Então nós temos ela disponível em Deus, para que nós possamos nos conduzir diante das situações e as pessoas possam, através dessa sabedoria divina, enxergar o Senhor nas nossas vidas, no ambiente de trabalho. Assim como essa mulher enxergou em Salomão, certo? É possível que as pessoas possam enxergar também, através da sabedoria que Deus nos dá, o próprio Senhor trabalhando a partir de nós. Já no subtópico B, a gente traz um outro princípio que é possível ser observado através do trabalho dos súditos do reino de Israel, que é o princípio da excelência. Ou seja, esse princípio da excelência dirigia a vida dos súditos de Israel, como eles trabalhavam, como eles se comportavam no trabalho, como eles sempre estavam procurando fazer o melhor possível nas suas atividades. Por quê? Porque aquilo dali
honrava o Senhor e aquilo dali também honrava as pessoas que estavam ao seu redor, sempre procurando contribuir para aquele ecossistema que era o reino de Israel da melhor maneira possível, certo? E esse princípio de sabedoria fez com que a rainha de Sabá ficasse impactada, maravilhada com tudo aquilo que era produzido no reino de Israel. E ela pôde reconhecer, tanto por conta da sabedoria que Salomão tinha, quanto pela própria excelência vista através dos servos, dos súditos ali do reino de Israel, que Deus estava com eles. Da mesma maneira, queridos, nós podemos também, através da excelência, através daquilo que nós fazemos com excelência, fazer com que as pessoas enxerguem Deus nas nossas vidas. E a própria excelência se torna uma plataforma para que nós possamos nos destacar onde nós trabalhamos, certo? Sempre procurando fazer as coisas da melhor maneira possível, sempre procurando melhorar, aprimorar as nossas habilidades para entregar algo ainda melhor para as pessoas, para o contexto ao qual nós estamos inseridos trabalhando. E as Escrituras vão nos trazer um fundamento que se encontra em Provérbios 22, 29, de que aquele que trabalha com excelência, ele não passará a vida trabalhando para gente obscura, para gente que faz as coisas de maneira não agradável a Deus, mas que em breve essa pessoa será destacada, receberá um destaque e logo estará servindo a reis, ou seja, ela estará servindo ou trabalhando num ambiente em que trará honra para ele. Então isso aqui é importante trabalhar isso com a juventude, esse princípio da excelência. Porque se eles trabalharem da mesma forma, por exemplo, que o não cristão trabalha, que não conhece a Deus, que não conhece esses princípios do reino de Deus, certo? Entregando apenas o básico, fazendo aquilo apenas que está na média, certo? Ele acaba anulando uma oportunidade de que o Senhor seja reconhecido e glorificado através de suas vidas. No tópico 4, a gente desenvolve, a partir do título, Trabalho, uma vitrine da fé, né? Um fundamento de que nós estamos sendo observados constantemente no nosso ambiente de trabalho, que nós estamos constantemente sendo vistos. As pessoas estão observando tanto o nosso caráter, que é pautado, ou deveria ser pautado, a partir de uma ética cristã, ou seja, a partir de valores, e que muitas vezes fica evidente no nosso comportamento, na forma como nós nos conduzimos, a partir da nossa conduta, certo? E que também influencia a partir das atividades que nós entregamos no nosso trabalho. Ou seja, é uma unidade, essa vitrine é uma unidade entre caráter e aquilo que nós entregamos a partir das nossas atividades. Que tanto o caráter, né, que são os valores que compartilhamos a partir dos nossos comportamentos, como também as nossas atividades, o nosso trabalho, aquilo que nós entregamos, deveriam ser motivados a partir da fé que nós professamos diante das pessoas. E aí sim as pessoas verão se a nossa fé realmente é verdadeira, se realmente os valores que nós dizemos crer realmente são verdades a partir das nossas obras, a partir dos frutos que produzimos, a partir do trabalho que nós entregamos. E se a gente observar Mateus capítulo 5, versículo 16, ele vai dizer que
isso que nós fazemos, essas boas obras, essas obras que nós produzimos, elas iluminarão as pessoas que estão ao nosso redor. E essas pessoas glorificarão ao nosso Pai que está nos céus. Então, da mesma maneira que a rainha de Sabá ficou impactada com tudo aquilo que ela viu, tanto de caráter quanto de excelência, através das atividades que eram produzidas no reino de Israel, da mesma maneira, o nosso trabalho torna-se uma vitrine para a fé que nós professamos. Então, as pessoas precisam ver, através do nosso caráter e através daquilo que nós produzimos, a fé que nós tanto professamos no Senhor Jesus Cristo. E aqui eu deixo uma pergunta para você até trabalhar com os jovens em sala de aula. O que as pessoas com quem você trabalha têm visto em sua vida? Realmente é uma reflexão para analisar se as pessoas têm enxergado Deus na vida de cada um de nós, ou simplesmente elas têm enxergado hipocrisia, ou mais do mesmo, ou apenas um religioso. Ok? Aqui nós concluímos a nossa lição de número 12, subsídio, a qual nós estamos compartilhando aqui com vocês, trazendo aqui que nós devemos seguir o exemplo do Filho de Deus, de que ao se fazer homem, ele também foi um trabalhador. O próprio Senhor Jesus exerceu um trabalho de carpintaria, certo? E nós devemos seguir o exemplo dele, de sermos também trabalhadores naquilo que o Senhor tem nos vocacionado a fazer, e fazer isso da melhor maneira possível, com excelência, sempre procurando nos conduzir com sabedoria, de uma forma que tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado, seja de recursos financeiros, seja de dons, talentos, capacidade, habilidades, que tudo isso possa ser utilizado para glorificar a Deus e abençoar a própria humanidade, abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Com isso, nós concluímos aqui nosso subsídio a respeito da lição de número 12, vocação, fé e trabalho. Querido professor, que Deus te abençoe e te use para compartilhar esse conteúdo e que isso sirva de edificação para a sua classe de jovens. Deus abençoe.